Que a graça de Cristo possa nos tocar nesse dia. Que prazer tão grande estarmos juntos aqui mais uma vez para refletirmos, meditarmos na palavra do Senhor. A nossa expectativa e a nossa oração é que a graça de Cristo possa permear esse momento de compartilhar, a fim de que todo o nosso ser possa ser completamente transformado pela realidade da palavra de Deus. Nós temos meditado aqui um pouco sobre a vida, sobre a história de Davi, esse personagem que tem uma importância significativa tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O seu papel é de extrema importância no Novo Testamento, afinal de contas, Davi é o homem responsável por unificar a nação de Israel em uma monarquia e também por levar essa nação ao seu momento, talvez mais glorioso na sua história, sendo sucedido pelo seu filho Salomão, que deu prosseguimento aos projetos de Davi, então mantendo a nação de Israel no seu tempo de glória. Mas Davi não tem apenas uma importância no Antigo Testamento. Davi também tem uma importância significativa no Novo Testamento. Afinal de contas, quando referimos o governo de Cristo, tanto no Evangelho de Mateus, quanto referimos o governo de Cristo nas palavras de Paulo em Romanos 1, esse governo está diretamente ligado à linhagem genealógica que parte exatamente desse personagem central, a pessoa de Davi. Então, Davi é muito importante para nós, temos aqui refletido um pouco sobre a sua vida, percebendo também um contexto histórico em que o Senhor, então, apresenta esse personagem para nós aqui no livro de 1 Samuel. Temos meditado aqui em cima de um texto, eu convido você mais uma vez a abri-lo comigo, por favor. No primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 4, a Bíblia diz: Por isso, as autoridades se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá e lhe disseram: Tu já és idoso, os teus filhos não andam nos teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Então, percebemos aqui que a nação de Israel vivia uma crise generalizada, uma crise que começava ali no sacerdócio da nação e se estendia à sociedade civil e também à esfera política, a monarquia daquele tempo. A crise sacerdotal começava ali em Eli, que foi abandonando o ofício sacerdotal, foi engordando, perdendo a capacidade de ouvir a voz de Deus, era negligente quanto à correção dos seus filhos, que viviam em prostituição e imoralidade, roubavam as ofertas do templo, impedindo que o culto fosse oferecido a Deus, mas também se estendia aos filhos de Samuel, exatamente o homem que Deus levantou naquele tempo para ser resposta para a sua nação. É engraçado, os seus filhos não andavam nos seus caminhos, eram desobedientes ao Senhor, violavam os ensinos de Deus. Mas não era apenas o sacerdote que estava comprometido, também a sociedade civil estava comprometida. A própria liderança da nação, no que diz respeito à sociedade civil, já não tinha mais os valores de Deus. A nação de Israel já não era mais teorreferente. O modelo das nações à volta de Israel passaram a ser adotados para decidir a maneira como o futuro e o presente da nação seriam decididos. E havia também uma crise na monarquia, afinal de contas, Saul, o homem que Deus havia levantado para ser o primeiro rei da nação de Israel, pela escolha do povo, pelo desejo do povo, o texto diz que ele também havia abandonado o Senhor, havia se perdido, e então o Senhor levanta Davi para ser resposta para esse tempo. Eu comecei a dizer no nosso último encontro que o nosso país não vive um momento diferente. Nós também vivemos uma crise semelhante à crise da nação de Israel. Se você pensar no sacerdócio da nossa nação, vamos pensar assim, no segmento cristão do nosso país, principalmente na sua vertente protestante, quantas coisas ruins nós não vemos acontecendo, quantas notícias trágicas não estão aí nos púlpitos, às vezes até mesmo nos meios de comunicação, falando a respeito de tantas coisas ruins, Fica até meio incômodo falar sobre essas coisas, mas pastores que vivem uma vida imoral, pastores vivendo em pecado, a imoralidade atingindo também os bancos das igrejas, os irmãos
parece que já não tem mais temor de Deus e é triste a gente ver a palavra de Deus se perdendo, o ensino das Escrituras sendo abandonado, às vezes abordagens psicológicas sendo colocadas no lugar da pregação das Sagradas Escrituras, às vezes mais uma pregação de autoajuda do que propriamente o texto bíblico sendo proclamado. A gente vive, infelizmente, esse momento complexo aqui na história do nosso país, aqui no que diz respeito ao segmento da igreja evangélica brasileira. Mas a gente também vive uma crise na sociedade civil. Acho que é claro, né, de todos nós que há alguns meses atrás, nos principais meios de comunicação do nosso país, nós vimos a história de uma adolescente que foi violada por mais de 30 homens ao mesmo tempo em uma madrugada, teve o seu corpo comprometido por causa dessa violação, o estupro coletivo que se tornou, né, noticiário no mundo inteiro. A violência cresce no nosso país, o policiamento reforçado já não contém mais, né, o avanço da violência, a injustiça social cresce e o nível de moralidade e de ética do país cada vez decresce mais, né? As instituições conservadoras, né, como alguns costumam dizer, como a família e outras instituições, são questionadas, seus valores são abandonados e uma nova repaginação é pensada a respeito dessas instituições para atender a esse novo sistema de vida calcado na imoralidade, calcado no abandono de uma ética pautada em valores absolutos. E o nosso país vive uma crise política. Isso aí é claro para todos nós, né? Eu acho que alguns dias atrás todos nós vimos o discurso do ex-presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, né, o seu sarcasmo, o seu cinismo em se pronunciar a respeito da maneira como ele está sendo indiciado pela operação da Lava Jato, da Polícia Federal, e essa corrupção, né, que se estende, né, até chegar ali, né, no Luiz Inácio Lula da Silva, né, quantas evidências de corrupção, quantas pessoas não foram indiciadas e não foram julgadas e não foram condenadas até chegarmos, né, nesse personagem que tem aí essa importância nesse esquema todo de corrupção. Nosso país vive esse momento complexo, alguns talvez discordem do que eu acabei de falar, mas as evidências deixam claro que o nosso país vive um momento complexo nesse sentido. Mas a resposta de Deus permanece sendo a mesma. A resposta permanece sendo o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome. A expectativa de Deus ao nosso respeito é que nós nos humilhemos, que oremos, que busquemos a sua face, que a gente mude os nossos caminhos maus, para que Deus, através de nós, Ele possa sarar a nossa terra. Sabe, a minha oração é para que nesse dia, assim como Davi foi escolhido por Deus para esse tempo, na sua nação, para ser resposta a essa crise generalizada, você e eu também nos coloquemos nas mãos de Deus para sermos resposta para esse tempo de crise generalizada, para uma transformação significativa na nossa nação. Talvez você se pergunte, será que eu posso, pastor? Eu digo para você, você pode. Quer saber como? Então amanhã voltamos aqui a falar sobre esse assunto e eu espero você para o nosso próximo encontro aqui no programa Profetizando Vida. Que Deus te abençoe ricamente. Até amanhã, se Deus quiser. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.